Então, queridos irmãos, bom dia, sejam todos bem-vindos. Nós estamos na série Conhecer Jesus é Tudo. Estamos lendo o livro Desejar a Todas as Nações. Glória ao Senhor para quem está acompanhando desde o início. Tem sido cada capítulo maravilhoso. Temos aprendido muito, eu tenho certeza. E hoje nós vamos falar do capítulo 42, que tem como tema tradição. E conosco está o irmão Eliés Santiago da Sembra. Irmão Eliés, bom dia. Seja Bom bem-vindo, dia, irmão irmã Eliés. Alexandra. Bom dia, irmã Alexandra. Bom dia a todos os irmãos. Graça e paz. Que o Senhor Jesus os Bom abençoe, dia, né? bom dia. Estou muito feliz de estar com os meus irmãos e poder participar mais um pouquinho do Pão da Vida, né? E trazer aqui aos nossos irmãos, vamos tecer, né? Os comentários e que seja para a honra e glória de Deus, que os irmãos continuem orando aí, para que o Espírito Santo possa me usar, que eu não venha falar nada de mim mesmo, tá? Os irmãos continuem orando. Nós sabemos que precisamos orar muito pela internet, porque o inimigo, ele não está dormindo. E nós estamos numa guerra espiritual, porque a volta do nosso Salvador se aproxima. E nós estamos sendo preparados para receber o Espírito Santo. As reuniões da madrugada, ela vem trazer para nossos corações um processo de preparação. Nós estamos cada dia nos esvaziando daquelas tradições, daquelas coisas que nós carregávamos, né? E o Espírito Santo está trabalhando conosco. Então é um motivo, irmãos, de cada dia mais nós orarmos sem cessar e pedir que o Senhor use, né, os seus filhos, e também que a internet, esse meio que Deus preparou, ela possa estar sempre, ou seja, sempre não, até no momento bem ajustada para que a mensagem fique clara. Nós sabemos que vai chegar um momento que nós não vamos mais poder falar por aqui, mas ainda nós temos esta oportunidade. Então vamos, pela graça de Deus, considerar o capítulo 42, como já foi mencionado, do Desejado de Todas as Nações. Este é um livro maravilhoso, um livro espetacular que todos nós precisamos ler, examinar, estudar ele, para que possamos ter o conhecimento da vontade de Cristo, da vontade do nosso Deus, né? Hoje nós vamos falar aqui, baseado em Mateus, no capítulo 15, do versículo 1 até o versículo 20, e Marcos, no capítulo 7, do versículo 1 até o versículo 23. Então, este vai falar sobre tradição. O que é tradição? Tradição, irmãos, é algo que se passa de pai para filho, do filho para o neto, e assim sucessivamente vai passando de geração para geração. Pode ser passado um conhecimento de geração para geração, como pode ser passado também alguns ritos, pelos quais pode ser benéfico ou não. Isso pode trazer lá na frente algumas perturbações, dependendo da tradição que se passa. Vou citar aqui um exemplo, por exemplo, nós podemos fazer uma tradição de todas as quarta-feiras nós jejuarmos, começado por esse grupo, e nós passarmos para os nossos filhos para os filhos dos filhos, e assim por diante. Isso virá uma tradição, entende? Dessa forma, nós criamos uma tradição, e essa tradição foi passando. Então, aqui na época de Jesus era muito provado, irmãos. Jesus foi 100 vezes mais provado do que nós. E aqui vai falar da tradição, ou seja, daqueles fariseus, daqueles doutores da lei, os escribas, aqueles que procuravam sempre condenar a Jesus, ou seja, achar alguma coisa que pudesse condenar o Salvador. Eles estavam ali sempre, ou seja, possuídos, né? Ou muitas vezes os demônios mesmos, eles estavam ali presentes para poder tentar a Jesus. Então nós sabemos que Jesus vem aqui agora repreendendo muitas tradições que eles faziam e deixavam de observar a lei do Senhor.
Então, o livro, O Desejado, ele diz assim: os escribas e fariseus, esperando ver Jesus por ocasião da Páscoa, armaram-lhe uma cilada. Ou seja, isso era constante, irmãos. Sempre que eles podiam, eles estavam armando as ciladas. E Jesus diz assim: olha, tudo que aconteceu comigo acontece com os meus filhos. Então, por isso nós precisamos estar sempre vigilantes, porque Satanás não dorme e diariamente ele está armando ciladas para nos prender também, assim como fazia com Jesus. Mas Jesus, ele conhecia, tá, os pensamentos deles. Jesus conhecia os desígnios e Jesus propôs em seu coração de não ir a esta festa. Então, por Jesus não ir, eles mandaram uma outra comitiva para vir ter com Jesus. E então chegaram aos pés de Jesus uns escribas e fariseus, como ele não fosse para onde eles estavam, foram eles ter com Jesus. E por algum tempo parecia que o povo da Galileia o havia de aceitar como Messias, derribando-se o poder da hierarquia naquela região. Nós vemos que o povo eles queriam exaltar, ou seja, colocar Jesus no trono, né? Custe o que custasse, eles queriam colocar Jesus ali. E Jesus, ele conhecia os pensamentos e ele sabia que eles pretendiam fazer isso, mas também era ciladas, porque Jesus não estava na hora dele ainda de descer, ou seja, de ser aceito como Messias e também de entronizar, ou seja, ser entronizado ali. E aqui diz assim: a missão dos 12, indicando a extensão da obra de Cristo e pondo os discípulos mais francamente em conflito com os rabis, despertaram novamente os ciúmes dos guias em Jerusalém. Os espias por eles enviados a Cafarnaum no princípio de seu ministério, os quais procuravam firmar contra ele a acusação de violar o sábado, foram confundidos, mas os rabinos tentavam executar o seu propósito. Agora, outra delegação foi enviada para vigiar-lhes os movimentos e encontrar contra ele algum motivo de acusação. Irmãos, nós estamos sendo lidos por todos. Nós somos cartas abertas, lidas por todos, seja pelos mundos não caídos, seja pelas potestades do mal, seja pelos homens, nós estamos sendo lidos, observados. E por sermos observados, irmãos, Satanás arma ciladas, ou seja, faz armadilhas para que nós possamos cair também, da mesma forma que eles faziam aqui com Jesus. Em relação às tradições, Jesus veio para quebrar várias tradições que havia ali entre eles, e inclusive referentes ao sábado, referentes à guarda e à santificação do sábado, que eles tinham enchido, ou seja, colocado tanto fardo, tanto peso, que o povo não estava conseguindo fazer, e Satanás se agradara disso. E muitas vezes hoje também queremos fazer a mesma coisa, queremos colocar tanto fardo, tanto não pode, não deve, não vai, não faz, que nós acabamos também pesando. E eu digo um exemplo para os irmãos. Tem muitos irmãos que acreditam que no dia de sábado, ao você ver um enfermo, ao você ver um doente, você não pode ajudá-lo, você não pode socorrê-lo, você não pode comprar um medicamento para ele, você não pode salvá-lo. Eles têm que esperar passar o sábado. Vocês estão entendendo o que é uma tradição? Uma tradição é a pessoa, ela fazer daquilo como se fosse uma obrigação, mas essa obrigação se torna um peso. Então isso acaba invalidando o mandamento de Deus, acaba invalidando a lei do Senhor. E aqui ela vem trazendo esta observação, vem chamando a atenção. Jesus chama a atenção deles para o que eles estavam fazendo. Ou seja, aparentava seguir a lei, aparentava observar, mas na realidade eles faziam transgredir
porque eles julgavam estar fazendo certo, mas estavam fazendo errado. Entre as observâncias mais tenazmente acentuadas ali, né, nesse momento, achava-se a tradição, ou seja, achava-se a da purificação cerimonial, a negligência das formalidades observadas antes de comer era considerada odioso pecado que devia ser punido tanto neste mundo como no futuro. E julgava-se também uma virtude destruir o transgressor, ou seja, por causa de uma tradição, eles colocavam a vida das pessoas em risco, ou seja, até mesmo punição a tal ponto de matar ou merecer o castigo após a morte. Ou seja, uma crença na imortalidade que havia ali naquele momento, que Cristo também quis derrubar, que existia entre os saduceus, ou seja, um grupo de pessoas que não acreditava na ressurreição, e aí estava ali colocando também isso na tradição. E o ato de não lavar as mãos para comer, claro, que eles chamaram a atenção dos discípulos de Cristo, ou seja, de Jesus, porque os discípulos não fizeram isso por ocasião da reunião. Então, se os irmãos abrirem aí Marcos, no capítulo 7, nós vamos ver assim, olha, e ajuntaram-se a eles os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém. E vendo alguns discípulos, e vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar os repreendia. Porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes. E quando voltaram do mercado, se não se lavarem, não podiam comer. Ou seja, na realidade ali, eles tinham que se banhar, tinham que se lavar, e tinham o hábito também de lavar todas as coisas para poder fazer, é como se fosse um ritual, irmãos. Não que é errado lavar as mãos, é isso que nós precisamos entender. Mas eles praticavam como sendo uma obrigação, uma necessidade, que se não fizer aquilo, é terrível, é um grande pecado, é um grande mal. Então, acentuava uma tradição como sendo uma lei, por uma obrigação que eles precisavam fazer. Então, Jesus veio ali simplesmente para quebrar isto. Não que eles fizessem por não lavar as mãos no ato de comer, mas porque Jesus já tinha ali uma intenção de mostrar para eles o que eles estavam fazendo como errado. Diz que as regras concernentes à purificação eram inúmeras. Os anos da existência mal dariam para uma pessoa as aprender todas, só para os irmãos notarem. Tinha tanta regra, que eles não conseguiam observar tudo, não conseguiam aprender. Diz que uma vida toda não era suficiente. E a vida dos que procuravam observar as exigências dos rabinos era uma longa luta contra a contaminação cerimonial, uma interminável série de ablusões e purificações. Enquanto o povo se ocupava de insignificantes distinção e observâncias, não exigida por Deus, sua atenção se afastava dos grandes princípios de sua lei. Então, é propósito do inimigo, muitas vezes, criar algumas tradições que elas fazem as pessoas se afastarem de Deus, ou se torna um fardo tão pesado, de forma que a pessoa diz assim, olha, não, eu não consigo, eu não vou, é muito pesado, eu não consigo. Sendo que, na realidade, é muito simples o observar a lei de Deus, o andar nos caminhos de Deus, estar na casa de Deus e fazer a vontade de Deus. É algo simples, mas só que nós muitas vezes queremos colocar fardo, queremos sentir assim, olha, eu posso, eu sou, eu vou, eu dou conta, e aí você querer que as outras pessoas também façam da mesma forma que você, e aquilo se torna um fardo, algo muito pesado. Cristo e os discípulos não observavam essas abluções cerimoniais. E os espias, olha só essas palavras, e os espias
tomaram essa negligência como pretexto para acusá-los. Não atacaram, entretanto, a Cristo diretamente, mas a ele se dirigiram criticando os discípulos. Em presença da multidão disseram: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Ou seja, ele sempre gostava de chamar a atenção para que os outros ouvissem, para que eles tivessem como o certo, aquele certinho, aquele que não erra, aquele que não peca. Ou seja, aquele que diz: sou santo, mais santo que você. Então por que você está fazendo isso? Aquele espírito de acusação. E eles tinham isso. E eles chegavam e, ao invés de eles falarem diretamente com Cristo, eles falaram dos discípulos de Cristo. Pois não lavam as mãos quando comem pão. Sempre que a mensagem, irmãos, olha só, sempre que a mensagem de verdade se apresenta às almas como especial poder, Satanás suscita seus instrumentos para disputarem sobre qualquer ponto de menos importância, para desviar o foco, desviar a atenção. Ele faz isso porque sabe que a mensagem vai surtir o efeito poderoso de salvação. E não é propósito de Satanás que nenhum de nós, ninguém se salve. Não é propósito. Ele sabe que nós iremos ocupar o lugar dos anjos caídos no céu. Ele sabe disso. Ele sabe o quão bom, o quão maravilhoso é o céu. E que ele perdeu. Ele não tem mais chance. Ele não pode mais. Então ele tem inveja de nós. Para os irmãos terem ideia, nós somos invejados por Satanás porque nós podemos orar a Deus. Nós podemos peticionar ao Senhor e Ele pode nos ouvir. Mas Satanás não pode fazer isso. Ele não pode. Ele não tem para quem orar, ele não tem para quem falar, ele não tem para quem pedir. Ele não pode fazer. Então ele sempre procura, assim, desviar a atenção do verdadeiro assunto. Quando quer que se comece uma boa obra, há pessoas, irmãos, sempre prontas a suscitar discussões sobre formas e detalhes de técnica para desviar a mente das realidades vivas. Ou seja, você pode notar, sempre que você está falando algo, principalmente na igreja, no meio do povo de Deus, onde tem ali pessoas que vai ser tocada pelaquela mensagem, surge alguém e vai impor, ou o microfone dá problema, ou você precisa chamar atenção para arrumar uma coisa, arrumar outra, e assim desvia o foco, desvia a mente. Então a gente precisa entender que isso é armadilhas do inimigo. Quando parece que Deus está prestes a operar de maneira especial em benefício de seu povo, não se empenhe em disputa que só trarão ruínas de almas. Os pontos que mais os interessam são: creio eu como salvador a fé no Filho de Deus? Está minha vida em harmonia com a lei divina? Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida eterna. E nisso sabemos que o conhecemos se guardamos os seus mandamentos. Queridos, muitas pessoas julgam conhecer a Jesus. Muitas pessoas julgam ter o entendimento a respeito do nosso Salvador. Mas eles são transgressores abertos da lei de Deus. E outros são transgressores da lei de Deus, mas se pousam de fariseu, se pousa de cristão. Então, Jesus chama a nossa atenção para isso. Ele diz assim, olha, todos os que dizem que me conhecem, guardarão os meus mandamentos, guardam a lei de Deus. A lei de Deus é o aio, ou seja, liga Cristo ao pecador, liga Cristo a nós. Mateus capítulo 11, o versículo 28 ao 30 diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas,
porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. O jugo de Cristo, irmãos, é a sua lei. A lei de Cristo, ela é o jugo suave para nós, para os seus filhos, para aqueles que querem seguir o caminho da salvação. Jesus não faz nenhuma tentativa para justificar a si ou aos discípulos quando os fariseus perguntam para ele. Ele não se referiu às acusações que lhes eram feitas, mas começou a mostrar o espírito que movia esses ardorosos defensores de ritos humanos. E ele agora, Jesus vai trazer a lembrança deles, vai trazer a memória deles, algo que eles estavam fazendo, vai mostrar o espírito que movia eles. Deu-lhes um exemplo do que estavam repetidamente fazendo. E tinha feito mesmo antes de ir procurá-lo. Aí ele diz assim, olha, bem invalidais os mandamentos de Deus, disse ele. Aquilo para eles foi um terror, porque ele estava dizendo, ou seja, condenando eles, dizendo que eles estavam invalidando os mandamentos de Deus. Disse ele, para guardardes as vossas tradições. Aí ele diz assim, olha, porque Moisés disse, honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ou ao pai ou à mãe, morrerá de morte. Porém, vós dizeis, se um homem disser ao pai ou à mãe aquilo que poderias aproveitar de mim, é corbã. Ou seja, irmãos, muitos não entendem esta palavra corbã, queria dizer, ou seja, sacrifício ou oferta ao Senhor. Bastava naquela época, como tradição, um filho que queria desprezar aos pais, ele simplesmente dizer esta palavra, porque ele dedicava os seus bens, as suas posses, para o tesouro do Senhor. Bastava dizer essa palavra. Mas ao dizer essa palavra, ele entregava tudo, e ele mesmo vivendo, depois que morreu, acabou, a herança não podia voltar para os pais, não podia dar o sustento para os pais, de forma alguma. Então ele não se preocupava com isso. Então eles criaram uma tradição de forma que bastava ele dizer essa palavra, ou seja, tudo que ele possuía já era do Senhor, e que se os pais tivessem necessidade, os pais não eram supridos, porque ele tinha dedicado tudo ao Senhor. Olha só. Então Jesus veio chamar a atenção deles, dizendo, vocês querem fazer algo, tá? Ou seja, para o Senhor, mas vocês esquecem de olhar para aqueles que vos criou, para os seus pais, e chamou a atenção deles para o 5º mandamento. Aí diz assim, olha, honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser, porque eles maldiziam, falando essa simples palavra que eles tinham trazido como tradição. Punham de parte o 5º mandamento como não sendo de nenhuma importância, mas eram por demais exatos em executar a tradição dos anciãos. Ou seja, fazia uma coisa que não agradava ao Senhor. Então Jesus estava chamando a atenção deles para a quebra do 5º mandamento, fora as outras. Quantas vezes Jesus curou ali no sábado, mostrando para eles que não tinha problema fazer esse cura aos sábados. Então eles sempre estavam tentando pegar a Jesus, porque tradição, então, faziam com que as pessoas acreditavam que aquelas tradições eram lei e que precisava ser obedecida. Ensinava ao povo que a dedicação de sua propriedade ao templo era um dever mais sagrado que o próprio sustento dos pais. Então, eles ensinavam isso. E que, por maior que fosse a necessidade, seria sacrilégio dar ao pai ou à mãe qualquer parte do que foram assim consagrado. Um filho desobediente só tinha que proferir a palavra corbã acerca de seus bens, dedicando-os assim a Deus, e podê-los-ia conservar enquanto vivesse, e por sua morte ficaria pertencendo ao serviço do templo. Estavam assim, tanto em vida como na morte, na liberdade de desonrar e prejudicar os pais,
sobre a capa de pretendida devoção a Deus. Ou seja, os filhos maus, eles faziam isso justamente para não ajudar e não contribuir com os pais no auxílio deles, nas necessidades que eles precisavam. Porque honrar pai e mãe não quer dizer só estar honrando debaixo do teto, mas em toda a nossa vida, em toda a nossa jornada, enquanto vivermos, eles são dignos da nossa honra, do nosso cuidado, do nosso zelo, da nossa presteza para com eles. Enquanto vida eles tiverem, precisamos honrar o nosso pai e a nossa mãe. E o filho mau, ingrato, ele usava das tradições para não poder ajudar os pais. Nunca, por palavra ou ato, diminuiu Jesus a obrigação do homem de apresentar dádivas e ofertas a Deus. Nunca. Deus não fez isto. Fora Cristo que dera todas as instruções da lei quanto ao dízimo e às ofertas. Quando na terra, louvou a mulher pobre que deu ao tesouro do templo tudo o que tinha, mas o aparente zelo dos sacerdotes e rabis era um fingimento para acobertar seu desejo de se engrandecerem. O povo era enganado por eles, estavam suportando pesados encargos que Deus não impusera. Os próprios discípulos de Cristo não estavam libertos inteiramente do jugo sobre eles posto, pelos preceitos herdados e pela autoridade dos rabinos, manifestando agora o verdadeiro espírito desses rabis. Buscava Cristo livrar da escravidão da tradição todos quanto na verdade desejavam servir a Deus. Então Cristo estava aqui ensinando para eles que eles podiam servir a Deus sem esse jugo, sem esse fardo. Então, por isso, Jesus, ao entrar ali, ele deu essas instruções, essas lições. E Cristo chama eles de hipócritas. Disse eles, dirigindo-se aos espias. Diz: bem profetizou Isaías a vosso respeito. Olha só, dizendo: este povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. As palavras de Cristo eram uma acusação a todo o sistema de farisaísmo. Declarou que, pondo suas próprias exigências acima dos preceitos divinos, os rabis se estavam colocando acima de Deus. Ou seja, para eles era a autoridade máxima. Isso, irmãos, é pretensiosidade. Satanás, ele ama fazer isto. Satanás, o grande objetivo dele, irmãos, é ser adorado. Esse é o grande foco dele. Ele é o maior dos desejos dele ser adorado pelas criaturas de Deus. Ele não tem poder para dar vida, ele não tem poder para criar, mas ele engana as criaturas de Deus, ele engana os filhos de Deus para prestar adoração, prestar homenagem a ele. Os irmãos podem ver que lá na tentação, uma das tentações requeria que Cristo, o Criador dele, ou seja, foi Cristo que criou todos os anjos, ele falou para Jesus que ele dava todo o mundo para ele, se ele simplesmente, olha só, usa o termo, se simplesmente me adorares. Acha que isso é simples? Não. E muitas vezes nós também fazemos isto. Obedecendo, observando algumas tradições, a gente está desonrando a Deus e adorando ao príncipe do mal. Então precisamos ter cuidado com isso. Os delegados de Jerusalém encheram-se de raiva quando Jesus chamou eles de hipócritas. Não podiam acusar a Cristo de transgressor da lei dada no Sinai, pois ele falava como defensor da mesma, contra as tradições deles, e eles sabiam que eram tradições, e que aquilo ali não fazia parte. Então, a maioria dos que ainda assim faz hoje, sabe que aquilo ali é tradição. Os grandes preceitos da lei apresentados por eles pareciam em chocante contraste com as insignificantes regras de origem humana.
Ao povo e depois, mais plenamente aos discípulos, Jesus explicou que a contaminação não procede do exterior, mas do interior. Pureza e impureza pertencem à alma. E o mau ato, a palavra ou pensamento mau, irmãos, quando ele diz, olha, não é aquilo que entra que faz mal, mas aquele que sai, é por causa do pensamento. Então, do pensamento procede a pureza e a impureza. É o mau ato, a palavra ou pensamento mau, a transgressão da lei de Deus, não a negligência de cerimônias externas criadas pelos homens, o que contamina, mas é o que sai aqui da mente. E os discípulos notaram a cólera dos espias, e ao serem expostos seus falsos ensinos, viram os olhares zangados e ouviram as palavras meio murmuradas de descontentamento e vingança. Ou seja, eles sabiam que eles iriam novamente armar contra Jesus. Esquecendo quantas vezes Cristo dera prova de ler os corações como um livro aberto. Jesus já tinha dado muitas provas disso, então eles esqueciam. E sempre, irmãos, aqueles irmãos que estão à mercê do mal, eles esquecem da bondade de Cristo e de que Cristo está ali, e de que Cristo lê os pensamentos, de que Cristo está observando tudo. Eles esquecem isso, esperando que ele acalmasse os enraivecidos magistrados, observavam a Jesus. Sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? Então aqui nós vemos que Jesus diz assim, olha, toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Os costumes e tradições tão altamente considerados pelos rabis eram deste mundo, não do céu. Por maior que fosse sua autoridade para com o povo, não podiam resistir à prova da parte de Deus. Toda invenção humana que tem substituído os mandamentos de Deus demonstrar-se-á sem valor naquele dia em que Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Queridos, se você tem algo que você luta na sua igreja e que você quer ali colocar tudo em ordem, segundo a lei de Deus, segundo a palavra de Deus, e que você não consegue muitas vezes colocar isso em ordem por causa das tradições, porque existe ali um costume, ou eles querem colocar um costume novo, acredite, irmãos, tudo isso vai cair por terra. Os costumes e tradições tão altamente considerados pelos homens deste mundo e não pelo céu, todos eles vai ser tirado porque não é uma planta que Deus deu, não foi plantado pelo Senhor. Não cessou ainda a substituição dos preceitos de Deus, irmãos, não cessou. Pelos dos homens. Mesmo entre os crentes, mesmo entre nós hoje, acham-se instituições e costumes que não têm melhor fundamento que as tradições dos pais. Essas instituições baseadas em autoridade meramente humana têm suplantado as de indicação divina. Os homens se apegam às suas tradições e reverenciam seus costumes, nutrindo ódio contra os que lhes procuram mostrar que estão em erro. Nesta época, quando somos mandados chamar a atenção para os mandamentos de Deus e a fé de Jesus, vemos a mesma inimizade que se manifestava por Cristo ou nos dias de Cristo. E acerca do povo remanescente de Deus está escrito: e o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto de sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Ali em Apocalipse 12, versículo 17, diz que o dragão está irado com quem? Com o remanescente, com o resto da semente. Então ele está irado contra nós. Então ele não vai perder tempo, ele vai estar no encalço, no pé. Por isso que muitos de nós, irmãos, sofremos, porque nós precisamos estar atentos, vigilantes para não cairmos, e se cairmos, irmãos, Satanás vai ali e aponta, e, sabe, pisa
em cima e quer ficar, mas bem-aventurado aquele que cai e ele pode levantar. Ou seja, aquele que cai, ele precisa levantar e olhar para Cristo, olha para Jesus, e Jesus te levanta, ele te ergue. Por Satanás você fica ali e ele quer fazer com que você seja envergonhado diante dos homens e diante do mundo. O principal objetivo dele é apontar para Deus e acusar a Deus. E ele faz o Filho de Deus cometer pecado, depois acusa-nos diante de Deus. E ele quer impor isto. E hoje ele coloca fardos pesados para que as pessoas caiam, para que as pessoas transgridem, para que as pessoas não sintam que Cristo pode tirar dele e aliviar o seu fardo. Aí diz assim: mas toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. E em lugar da autoridade dos chamados pais da igreja, Deus nos pede a aceitar a palavra do Pai eterno, o Senhor do céu e da terra. Aí somente se encontra a verdade sem mistura de erro. Davi disse: tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente do que os velhos, porque guardo os teus preceitos. Salmo 119, 99 e 100. Que todos que aceitam a autoridade humana, os costumes da igreja ou tradições dos pais, entendam a advertência envolvida nas palavras de Cristo. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Cuidado, irmãos. Aquilo que nós precisamos conhecer está na palavra de Deus. Pesquise, examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam, disse Jesus. Então, se está na Escritura Sagrada, a Escritura Sagrada é um parâmetro. E Davi, ele expressou dizendo: olha, tenho mais sabedoria do que os velhos, tenho mais sabedoria do que os anciãos, tenho mais sabedoria do que os pais, porque traziam tradições, porque estava dentro da palavra de Deus. Então ele diz: sou mais prudente do que os velhos. Então a Bíblia é sagrada, a palavra de Deus, ela nos dá luz, ela nos dá entendimento. Então fica aqui uma advertência para nós não nos apegarmos em tradições que não estejam dentro da palavra de Deus. A palavra de Deus diz assim: olha, sim, sim, não, não. O que vem após isso procede do maligno. Então nós precisamos ter esse entendimento, ter esse conhecimento. Que o Senhor Jesus venha nos abençoar, nos dar o entendimento para discernir aquilo que é tradição e que muitas vezes desonram a Deus, e do que aquilo que Deus exige de cada um de nós como fazendo parte da lei de Deus, para que nós não transgridamos ela e assim permanecemos firmes nos propósitos do Senhor, em nome de Jesus. Amém.